Pascoal faz ótima análise e diz que Ranieri como primeiro volante faz o Corinthians jogar mais seguro. Deixe seu like. Que o Cruzeiro não conseguiu, que o Curitiba, ok, mas não conseguiu. Mas deixa eu falar um negocinho a respeito disso? Claro. Se a senhora me permitir. Aqui você manda. Porque eu respeito o Souza, que conseguiu a classificação contra o Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa parar de passar vergonha. Sim. Precisa parar de passar vergonha. É o maior campeão da Copa do Brasil. Quem é? O Cruzeiro. Está cansado de passar vergonha. Está cansado de passar. O Cruzeiro precisa parar de passar vergonha. O Curitiba precisa parar de passar vergonha. O Curitiba é time de primeira divisão. O Curitiba agora é uma SAF, né? Sim. Mas parece que eles não sabem fazer nada. É uma SAF que parece que eu tenho um baita treinador que conhece a divisão. O Guto. Ele conhece a Série B. Ele sabe o que ele vai jogar. Deem para ele, por gentileza, a possibilidade de trabalhar. Porque daqui a pouco vocês vão mandar o Guto embora. E não vão dar argumentos para ele. O ano passado já foi assim e o time caiu. Vocês não perceberam que vocês montaram um time muito ruim na temporada passada e montaram outro time ruim nessa temporada para jogar a Série B? Isso é do Curitiba. E do Cruzeiro, vocês precisam melhorar o time para a Série A. Esse time não é o suficiente. Campeonato regional atrapalha. Porque os caras pensam que tá bom e não tá. Para jogar a Série B e para jogar a Série A. Vale para o Cruzeiro e vale para o Curitiba. Tem que melhorar e muito. Aí agora, capitão, imagina o que a gente já está falando desse Corinthians se tivesse sido eliminado da Copa do Brasil pelo Cianorte. Sim. É por isso que eu estou falando. É um passinho de cada vez. Mas Sabe o Antônio fez? A primeira providência dele foi: Ranieri, eu quero você na frente da zaga. Se você sair daqui da frente da zaga, eu vou brigar com você. Sim. Deixa o Maicon sair com um garro. Um pouco, sim. E melhorou E aí, até o Maicon, né? Que a gente estava falando mais cedo. Melhorou o Maicon, porque ele joga mais, consegue jogar. E aí o Ranieri, que já jogou com ele lá no Cuiabá, se posiciona de maneira correta, dá sustentação Ele pro dá uma zagueiro, encaixadinha no zagueiro. entendeu? Exatamente. Ele dá uma melhorada ali no posicionamento, né? Sim. Porque o Félix Torres é bom zagueiro? É. Mas o Félix Torres, ele não tem velocidade para acompanhar o Não é adversário. zagueiro para correr para trás. Tem que ter uma Não é proteção. zagueiro para correr atrás de ninguém. Ele é uma jogador segurança. Ele tem que olhar, ele tem que olhar o atacante e saber que tem um cara ali próximo dele ajudando. Não, o Ranieri está fazendo esse trabalho e muito bem. Sim. Das contratações do Corinthians, todo mundo vai olhar o Garro. Sim. Né? Mas o Ranieri, para mim, é o melhor deles. Eu gostei do Pedro Henrique também. Não só pela jogada que ele faz do terceiro gol, mas contra o Palmeiras, quando ele entra, o time já melhora, né? O Mosquito entra de um lado e ele entra do outro. Mas a maneira como ele entra, tem coisas que a gente olha, assim, eu particularmente, né? Conheço um pouquinho de Corinthians ali. Só um pouquinho, né? Então, assim, às vezes o cara estreia e você fala, nossa... Por exemplo, o Rames, um exemplo, né? Não tô falando. O Rames Rodrigues estreou no São Paulo, perde um pênalti. Aí você fala, caramba, que estreia, né? O cara começar com um jogo ou outro já perdendo um pênalti. O Pedro Henrique, você vê, ele já entra no jogo contra o Palmeiras, você percebe que tem uma conexão ali. O cara se sente bem, o cara... O jeito que ele joga, as movimentações, é um cara que se entrega, um cara que corre, e o torcedor se alegra de ver um cara assim, claro, né? Com a camisa do Corinthians. Então, é um jogador que eu posso estar enganado, né? Que o tempo pode dizer o contrário. Mas que esses dois primeiros jogos dele, eu acho que são muito bons para a chegada, né? Para a autoafirmação dele e para a maneira como o corintiano olha, assim. Porque é um cara que entrou bem contra o Palmeiras, que coloca intensidade, que não tem medo de chamar o jogo. Sim. E que também contra o Cianorte fez uma partida muito bacana. É jogador com sangue correndo na veia, do jeito que é fiel. É isso, eu acho que é uma vitória que, independente do adversário, vem num momento muito bom para o Corinthians, né? Porque é uma sequência de bons resultados, né? O Corinthians jogou bem, então assim, a gente esquece um pouco o adversário, né? Qualidade, enfim, estrutura, e olha só para o Corinthians. O Corinthians jogou bem, colocou mais gente dentro da área, aproximou mais as linhas, é um time mais organizado, e aí ele foi desorganizado em jogos também menores, no Campeonato Paulista, por exemplo. Sim. Então eu acho que tem um trabalho ali, pouco trabalho, né? Porque o Antônio não teve tempo ainda de parar esse time, de colocar realmente as ideias dele, mas na conversa isso tem funcionado. E principalmente isso traz uma confiança cada dia maior para esse elenco, né, Dani? Que estava sofrido, que sofria muita pressão da torcida, da imprensa. Então é um processo que está fazendo bem para o Corinthians. Retomada de confiança, um ambiente muito melhor do que era aquele com o Mano, então a gente percebe isso na fisionomia. Soluções também, né? Mais do que só o ambiente, a solução no campo. Sim, no campo também, Dani. Assim, é que é pouco tempo, né, Dani? Então você vai falar assim, quanto tempo ele teve para trabalhar, né? Você vê que é quase nada. É o que é na conversa, né? E pode acontecer. Assim, as escolhas que ele faz, os posicionamentos, que ali, por exemplo, no Corinthians não tem nenhum bobo, né? Os caras vivem uma fase ruim, uma fase boa, um é melhor, um é pior do que o outro, mas não tem bobo ali. Para você jogar no Corinthians, você tem que ter, né?
tem que ter um entendimento. Então tem muita coisa ali que é falada e está sendo executada em campo. Então é um time melhor, esquecendo um pouco o adversário. Enquanto o Palmeiras sofreu pra caramba, né? Sim. Achou o gol do Garro no último minuto, Não o Palmeiras fez um bom foi superior durante 87 minutos, enfim, fica para trás, é um clássico, o tamanho do Palmeiras, o momento, a questão coletiva, mas os resultados têm ajudado o Corinthians a retomar essa confiança e quando o Corinthians parar um pouquinho, né, tiver um tempo ali, né, uma semana, alguns dias, para realmente trabalhar e treinar nas mãos do Antônio, eu acho que a gente vai conseguir ver um Corinthians cada vez melhor aí dentro das competições. Essa frase de uma semana para trabalhar diante do que você, jovem, colocou em relação aos campeonatos estaduais, me faz pensar o seguinte: para o Corinthians, então, nesse momento, o que vale mais? É a classificação para o mata-mata do estadual? Ou é o tempo para o Antônio poder assimilar as ideias junto com o grupo? O Corinthians não tem tempo de pensar em data, em tempo de treinamento. O Corinthians é jogo em cima de jogo. Agora tem que classificar. Agora é classificar e correr atrás do título. Sim. Você acha que a torcida do Paulista, né? Até porque tem Copa do Brasil pelo Campeonato Paulista, né? Sim. Classificando. Também tem isso, porque o Corinthians só foi se classificar para a Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro. Não, é que mas eu acho que se o Corinthians não se classificar no Paulista, Daniel, acho que vai vir uma pressão. Ele vai ter mais tempo de trabalhar, mas ficar não em cima do trabalho do Antônio, né? Porque se o Corinthians não se classifica, ele tem uma parcela muito pequena de participação, talvez nessa não classificação, porque não depende mais dele. Ele pode vencer todos os jogos que ele tem, os 3 jogos, e os adversários vencerem também, o Corinthians não se classificar. Isso não pode cair na conta dele. Mas seria muito ruim se o Corinthians não se classificasse. E final de semana tem Palmeiras e Mirassol, né? Então, assim, o Palmeiras joga dentro de casa, o Palmeiras pode até ajudar o Corinthians com relação a essa classificação, porque o Palmeiras vencendo o Mirassol... Você está dizendo que os caras do Corinthians vão torcer pro Palmeiras? Então, não, vão torcer pro Mirassol perder. O Mirassol perder. O Corinthians enfrenta a ponte. É isso. Mas é...